Olá, mulheres e não mulheres. A gente está aqui em mais um episódio do Tricô da Biodiversidade. Esse é o terceiro episódio e a gente vai falar hoje especificamente mais sobre uso sustentável. Queria lembrar a vocês que essa é uma série do OSSOBio, do Observatório das Economias da Sociobiodiversidade. Agora, para falar sobre uso sustentável, para fazer esse tricô do uso sustentável, eu convidei uma amiga que sabe fazer tricô, né? Porque afinal de contas a gente estava precisando muito de alguém que sabe fazer tricô, né? Então eu convidei a Mônica Nogueira, que está aqui com a gente. Ela é professora da UNB e ela é também muitas outras coisas. São tantas que eu nem vou dizer, mas ela é também avó. E acho que vai ver que é por isso que ela sabe fazer tricô. Não, não é verdade. Não é verdade. Você já sabe fazer tricô antes. Então, eu queria começar voltando àquele assunto que a gente já falou lá no primeiro episódio, que é a questão do uso sustentável. Porque a Convenção da Biodiversidade, ela tem esses três objetivos, né? Que é a conservação da biodiversidade, que a gente já sabe que, apesar de ser o objetivo mais implementado da Convenção, ele ainda está meio ruinzão. Depois tem o uso sustentável, que a gente vai tratar hoje, e ainda tem a repartição de benefícios, que essa a gente vai tratar num outro episódio, e essa então, né, é uma situação bem mais complicada. Mas o uso sustentável, ele é particularmente interessante porque ele dialoga de uma forma muito, muito próxima com povos e comunidades tradicionais, ou, se a gente quiser usar a linguagem da Convenção, povos indígenas e comunidades locais, ou se a gente quiser usar o jeito que a gente diz aqui, fala aqui no Brasil, por conta das nossas políticas, a gente vai falar de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultoras e agricultores familiares. A Convenção reconhece, né, no seu artigo mais famoso, o 8J, que o conhecimento desses povos e comunidades é fundamental para a conservação da biodiversidade. Fala que precisa ter consentimento prévio informado quando alguém quer acessar, ou seja, fazer algum uso desse conhecimento. Fala também que tem que ter repartição de benefícios, mas na verdade ela como um tratado internacional, ela fala sobre tudo isso, mas ela não cria realmente instrumentos para que isso seja feito. E o resultado disso, a gente bem vê, é que não acontece na real, na prática, nos territórios, nos lugares onde essas pessoas estão. Isso a gente não vê, nem uma prática real de consulta, de consentimento prévio informado, quando você vai fazer algum uso dessa biodiversidade, nem a história da repartição de benefícios. Aí isso, né, vai muito mais longe, né, não? Não, seguramente. A despeito de serem povos e comunidades tradicionais, esses sujeitos que mantiveram grande parte das áreas conservadas, no Brasil não tenho dúvida de que as grandes áreas conservadas, na Amazônia, no Cerrado, se mantiveram assim por força, né, dos modos de vida, dos conhecimentos desses povos e comunidades tradicionais. Mas isso é por força mesmo, né, da forma como eles estão organizados no território, não exatamente por resultados de políticas, né, ou de ações para a implementação da CDB. Na verdade, nós estamos em permanente dívida com esses povos e comunidades tradicionais, né? Porque esses territórios também, se são as maiores áreas conservadas, também são as áreas mais ameaçadas hoje num país como o Brasil, né? Porque há muitos interesses, né? Nós sabemos, muitos interesses econômicos que incidem sobre essas áreas e, embora haja esse reconhecimento que eu diria que é ainda simbólico, sobre o papel, né, que povos e comunidades tradicionais têm para a conservação da biodiversidade, eles não têm recebido a devida atenção para seguirem conservando e também não encontram meios de fazer a defesa do seu direito especial ao território, a defesa desse território. Eu acho importante também dizer que, a despeito da CDB ter sido um acordo internacional que nos permitiu alçar os povos e comunidades tradicionais ao debate amplo, né, sobre a conservação da biodiversidade, chamar a atenção da opinião pública para esses grupos.
a convenção ainda olha para a biodiversidade muito pensando em como conservar um conjunto de elementos, de componentes, assim, né, de recursos, de recursos. E por isso ainda tem muita dificuldade de compreender que a conservação que é realizada por povos e comunidades tradicionais decorre de um conjunto de interações finas com as paisagens, com os territórios, né? Então, fortalecer o modo de conservação que eles realizam significa também reconhecer a própria diversidade sociocultural. Não, pois é, mas é exatamente isso. A convenção tem 32 anos, ela é uma convenção que peca pela não implementação, ela não conseguiu sequer deter o ritmo de perda de biodiversidade e ela continua tratando povos e comunidades tradicionais como... sei lá, a gente tem que dar um espacinho para eles aqui na convenção. O que tem de conservado é por causa de povos e comunidades tradicionais. Não existe outra. Quer dizer, você olha para o mundo, né? Olha para o Brasil, olha para os estados de Rondônia, por exemplo. Onde é que tem área conservada? Só tem área conservada onde tem terra indígena, onde tem reserva extrativista, onde tem comunidades tradicionais. Não adianta. Isso é uma coisa assim... É muito flagrante, é evidente. E ainda assim, a convenção continua tratando essas pessoas, esse conjunto, não como sujeitos, mas como assim, elementos a serem conservados, como se eles fossem também um conjunto de plantas, né? Tem que conservar esses caras também, como se eles não fossem atores ativos, sujeitos que têm modos de vida que estão sendo degradados também ao longo do tempo, né? Não só pelas ameaças físicas aos seus territórios, mas pela falta de políticas, pelo próprio nosso modo de vida que acaba tendo uma série de bens de consumo que... Não, tem políticas públicas que, na verdade, elas induzem também a processos que vão confrontar esses modos de vida. Então, não é toda política pública que também vai favorecer, né, o fortalecimento de um projeto próprio por parte desses povos e comunidades tradicionais. Eu tendo a achar também que tem um tom de conserção, sabe, em relação a povos e comunidades tradicionais, e aí eles acabam tendo uma atenção residual na CDB. Essa é uma questão. É impressionante, porque se o fulcro da conservação está nos territórios desses povos, como é que a gente chega nesse lugar onde eles têm uma atenção residual? E a gente vê isso lá nas próprias conferências das partes, né? Quando, tipo assim, eles ficam literalmente escanteados, né? Tipo, fica ali, né? Tipo, aqui é a conversa de quem tá valendo. Fica ali. Isso é uma coisa absurda, mas a gente vê isso nos processos internos brasileiros também. A gente está fazendo uma estratégia nacional de biodiversidade e isso tem acontecido. Você vê, muitas vezes, como é que devia ser feita uma estratégia nacional de biodiversidade no Brasil? Primeiro vamos escutar quem conserva a biodiversidade. Depois vamos obrigar os que não conservam a assumir compromissos. Eles deveriam ter protagonismo, pensando a estratégia. Exatamente. Né? E não colorindo as sessões, né? Porque essa é uma questão, é a tal da interculturalidade funcional, né? A gente garante uma participação, mas ela é cosmética. Cosmética, né? E enquanto for assim, nós não alcançamos as questões de fundo. E território é uma questão de fundo, porque é no território que se constitui esse modo de vida e um sistema de conhecimento que é tributário dessas relações imbrincadas de tricô, né? E é no conjunto, né, de espécies, da flora, da fauna, mas tem a ver com água também, tem a ver com solo, tem a ver com os ciclos de festas, tem a ver com a forma como eu concebo essa minha relação. Que natureza? Serei eu também? Ou onde é que está a fronteira, né? Então, são outras perspectivas de mundo, mas as relações historicamente são tão assimétricas, né? Que mesmo num ambiente como o das convenções internacionais e a de conservação da biodiversidade, que nos pareceu ser uma convenção inovadora, que nos ampliaria horizontes e nos colocaria numa disposição mais aberta para um diálogo intercultural, ela acaba se revelando também muito colonial. Totalmente, né? Muito colonial. E impõe uma agenda e um modo também de construção de estratégia que coloca os povos e comunidades tradicionais numa posição
de novo, marginal, né? Subalterna, Residual, né? subalternizada, né? Então, as metas não são discutidas com eles, as estratégias nacionais não são discutidas com eles a fundo, a sério, né? De modo que eles coloquem prioridades, que eles se coloquem protagonistas. Então, a gente fica fazendo mais do mesmo, né? Não, e é exatamente isso, né? De novo, né? Se são eles que conservam a biodiversidade, eles que deviam dizer, né? Temos metas. Bom, qual é a meta? Porque você vê, a gente tem essas 23 metas do novo marco global, mas você vê, tem duas metas que eu acho interessantíssimas. Uma é uma meta sobre agricultura sustentável e outra é uma meta sobre incentivos perversos, né? Como é que você deveria se livrar, eliminar, diminuir esses incentivos? É só a gente pensar, por exemplo, no Plano Safra brasileiro ou numa série de situações onde você vê que as comunidades e povos que estão conservando não ganham nada, ganham residualmente algum incentivo, male-male um subsídio, alguma coisa assim, enquanto os outros da agricultura não sustentável ganham, né, horrores. E aí você tem uma convenção que tem que faz um novo marco global com essas duas metas, entre as outras 23, mas não, sem compreender que num lugar como o Brasil, essas duas metas são fulcrais. Elas são as grandes metas desse conjunto. Sem elas, não tem mais nada de conservação. Então não adianta você ficar fazendo todo um novo marco global, uma estratégia de biodiversidade e tal, num cenário onde você não arranca compromisso de quem invade terra indígena, de quem atenta contra os corpos de povos indígenas e comunidades tradicionais. Ainda tem os processos de apropriação também, porque nós nos entusiasmamos muito com o capítulo 8J, quando ele surgiu lá na CDB, né? Essa perspectiva do uso sustentável, esse reconhecimento de que essa pode ser uma estratégia de conservação. E provavelmente essa compreensão é que permitiu que hoje se fale em sociobiodiversidade de forma corrente e mais recentemente em bioeconomia, que é uma apropriação muito perigosa também, né? Dessa compreensão de como conservar fazendo uso dos bens naturais, né? Que pode ser capturada, sequestrada por grandes cadeias globais e, de novo, alijando povos e comunidades tradicionais. Então, nós que nos entusiasmamos lá atrás com um avanço, né, anunciado pela CDB, agora temos que... Mas a vantagem é que agora a gente não se entusiasma com a bioeconomia, porque a gente já estamos escaldadas e já ficamos pensando, bom, mas não, de novo não, galera, não adianta que agora a gente não vai comprar mais essa ideia, não. E é bem isso, né, porque na época a gente achou bom, né, tudo bem que esse artigo 8J é uma cunha, mas a gente vai martelar nessa cunha, vamos abrir uma brecha, vamos derrubar o muro, né, então a gente vai ter realmente um novo cenário, onde esses povos indígenas, comunidades locais, para usar a linguajar da convenção, vão ser protagonistas, não só, na verdade, da conservação da biodiversidade, porque eles são mesmo, mas das estratégias que a gente pode ter para viver no mundo, para manter esse mundo convidativo para a nossa espécie e não colaborar para que ele se torne esse mundo hostil, né, que ele está se tornando. Mas a gente viu que isso não aconteceu e agora, com a bioeconomia, é de novo essa promessa, né? Mas agora, para resolver o problema da Amazônia, todos os problemas, a gente vai resolver isso com a bioeconomia. Se tornou uma panaceia. E a bioeconomia é o quê? É a mesma economia dos povos e comunidades tradicionais? Não é. Eu diria que Mas não. então o que ela é? O que é uma bioeconomia que não é a economia, as economias, né? Porque elas são muitas economias diferentes, economias desses povos e dessas comunidades. O que é, então, essa economia? É a economia do quê? Da soja, economia do... porque não é? economia eu levo a sério palavras. Exatamente. Quando você opta por bioeconomia, você tira o sócio, você tira a diversidade. Meio recado está dado, né? Meio? Otimista Mônica. Mas eu acredito na rapaziada. Eu acho que o caminho como sempre foi, a ação organizada de povos e comunidades tradicionais. Eu acho que são os movimentos quem tem nos dito como fazer resistência a isso. Eu acho que o Observatório da Sociobiodiversidade, das Economias da Sociobiodiversidade é um exemplo disso, né? Eu acho que você tem razão.
E se é que tem alguma solução, essa solução vai nascer dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Eu não tenho a menor dúvida. Essa ideia de que se a gente vai poder viver melhor nesse mundo que está se tornando cada vez mais hostil e pior, vai vir deles. Mas a pressão sobre eles é gigantesca, né? Não precisa ir longe, né? Marco temporal tá aí para a gente entender. E a quantidade de gente assassinada, a quantidade de gente, né, ferida, com os territórios invadidos, a apropriação indevida dos conhecimentos, tudo uma pressão gigantesca sobre eles, né? Então, se a gente vê com otimismo essa situação que é dali que as soluções podem nascer, mas a gente vê também que a gente vive numa sociedade profundamente racista, né? Profundamente colonial. Racista. E que quer impedir mesmo que esses modos de vida se mantenham, né? Essa ideia de que tudo isso é atrasado, né? A gente precisa do progresso. E que é uma coisa muito louca, né? Que é um progresso que nos trouxe a esse lugar catastrófico. Como é que você pode continuar incensando uma prática que nos trouxe para esse lugar? Como? Né? Mas eu acho também... E o que é pior, impor isso como uma via única para todos os povos. Né? Todos. Exatamente. É retirar o horizonte. Aqui no Brasil, essa insistência no tradicional é uma insistência num outro projeto, né? Um outro projeto de futuro, um outro projeto de se colocar, de habitar o mundo, né? Mas que as pessoas têm muita dificuldade de vislumbrar, né? É exatamente o que falta você falou. Imaginação. Uma estrada, né? É isso, a gente só tem esse caminho. Quando você olha para o passado, a narrativa é essa, né? Tudo nos conduziu para esse lugar e a gente segue nesse caminho, que é a única alternativa, até mesmo na pandemia, que era pandemia, vai mudar tudo, histórico, né? Vai ser uma infecção, aqui, né? E eu acho que uma parte disso é que a gente não consegue ver, vislumbrar, desenhar, imaginar uma outra forma de estar no mundo. A gente foi tão cozido nesse caldo cultural, assim, nesse caldo do capitalismo, do consumismo, que a gente tem uma dificuldade enorme quando a gente olha mesmo para os modos de vida de povos indígenas, de comunidades tradicionais, a gente fica meio, mas não entende que tem um monte de elementos ali que poderiam florescer e apontar caminhos. E sabe uma coisa que não se fala muito, porque falamos aqui o tempo todo de diversidade, né, biológico, de biodiversidade, mas cada vez que um povo sucumbe, nós perdemos em humanidade também. Ou seja, estreitamos os nossos horizontes, as possibilidades de futuro, para a gente sair desses imbróglios que foram estabelecidos. Bom, mas sigamos. Afinal de contas, né, estamos aqui tricotando não para desanimar todo mundo, né? Não. Sim, para ver se as pessoas se animam a usar mais a imaginação, né? E vislumbrar novos futuros. Então, primeiro e quase último, eu quero te agradecer, porque você faz tricô muito bem. Você falou umas coisas interessantes também, mas você faz tricô muito bem. Não, sério, muito obrigada, Mônica, foi ótimo. Eu adoro também. Sempre estar contigo. Obrigadão. Obrigada a você. Então, a gente chega ao fim aqui do nosso terceiro episódio do Tricô da Biodiversidade, que ela fez tricô, mas eu fiquei só com esse modelo aqui bagunçando tudo. A gente espera todas as mulheres e não mulheres no nosso próximo episódio. E aproveito para lembrar que essa é uma série do Sociobio, Observatório das Economias da Sociobiodiversidade. Obrigada. Tchau, gente.